Então, o que a gente vai falar aqui hoje um pouquinho é como a gente faz para continuar tendo economia nos contratos quando eles já foram implantados, tá? Depois que a gente fez o processo de contratação. E para a gente fazer isso, eu pedi 4 voluntários que pudessem me ajudar para que a gente pudesse começar a discutir alguns conceitos. Então, pessoal, se 4 pessoas puderem me ajudar, por favor, aqui, sobe aqui comigo. Vamos lá, para a gente fazer uma dinâmica rapidinho aqui e poder começar a falar sobre o conceito de serviços. Tá? Tem mais alguém que possa me ajudar? Bom, eu vou pedir que vocês fiquem aqui no verde, que o pessoal que está em casa consegue ver vocês. Só segurar aqui para mim, por favor. Opa, tá faltando um. Obrigado. Bom, pessoal, quando a gente começa a falar de serviço, muitas empresas vão falar, eu contrato por serviço, eu não estou preocupado com o valor do headcount, ou quantidade de headcounts, é serviço, é serviço, é serviço. Esse discurso faz muito sentido, mas muito sentido. Quando eu estou falando da operação, quando eu estou mensurando qualidade. Mas quando eu começo a falar, primeiro de custos, a gente vai mostrar que isso não faz muito sentido. Tá? Então, como exemplo aqui, eu tenho um fornecedor que me vendeu um serviço por R$12 mil. Cada headcount num preço médio, já com materiais e equipamentos, de R$4 mil. Se ele tem 10% de margem, essa é a margem dele, R$1.200. Agora, eu sou uma operação que só olho, eu sou uma empresa que só olha o serviço. Então, o que aconteceu na minha operação? O fornecedor veio, tirou um funcionário. O preço continua os R$12 mil. O que acabou de acontecer com a margem dele? Que era 1.200, virou 5.200 reais. A gente vem no processo de Covid, onde o home office começou a acontecer, os escritórios são cada vez mais vazios, e o fornecedor percebeu novamente que ele conseguia fazer com menos uma pessoa. O que acabou de acontecer com a margem dele se meu contrato continua igual? Acabou de aumentar a margem dele, e eu, contratante, que pago R$12 mil por mês para esse cara, estou dando R$9 mil para ele de margem. Porque a minha operação está olhando serviço. Mas é só isso que acontece na operação? Aí o Bruno subiu aqui para me ajudar, e ele é bem Hoff. É só isso? Não. Acontece a gestão de documentos. Se eu tenho uma pessoa, se eu tenho 3 pessoas, faz diferença para a gestão de documentos? Não faz? Então não é só custo. Eu começo a ter um outro problema no Brasil. Por quê? Quando eu falo de serviços do Brasil, o contratante, independente de contratar serviço, do modelo que ele fez para contratar, quantas pessoas estão na operação fazem diferença, porque ele é solidário e, além de ser solidário, ele é responsável por garantir que as obrigações acessórias estão acontecendo. O que são obrigações acessórias? FGTS, INSS. Então, quando os fornecedores falarem em 100% de serviço, ou internamente vocês discutirem fazer processo 100% de serviço, tem que pensar nisso. Primeiro, quando vai mexendo na operação, essa margem, vocês não estão mais capturando, está melhorando muito o resultado do fornecedor. Era 1.000, virou 5 mil, virou 12 mil, virou 9 mil nesse exemplo aqui, pagando a mesma coisa. E no nível de compliance, eu tenho outro problema. Porque se eu não estiver acompanhando os 3 que estavam aqui na minha operação, eu não tiver documentação dessas pessoas quando elas saíram, quando eles começaram o trabalho, eu tenho outro problema. Tá? Então, pessoal, eu só queria demonstrar que... Obrigado. Tá? Mas isso acontece nas empresas o tempo todo, quando a gente fala de serviço. Serviço é muito diferente de material. Eu estava ouvindo o pessoal falar aqui um pouquinho na palestra anterior, muitas soluções de tecnologia, e a grande maioria delas voltadas para materiais, para estoque, para previsão de demanda, mas hoje a gente tem pouca inteligência dentro de serviços. E o mercado, de maneira geral, veio com essa ideia, e ela é muito, muito boa para a operação. Para a operação, realmente não importa se tem 4, tem 5, tem 15, tem 30, não faz diferença nenhuma. Portanto, que o serviço esteja entregue, o nível de qualidade, o SLA, esteja acontecendo. Agora, para quem faz gestão de terceiros e para quem vai falar de custos, faz muita diferença. Tá? Então, diante disso, eu queria usar esse exemplo aqui para a gente poder começar a palestra e falar um pouquinho. Bom, o que acontece hoje? É muito comum a gente ter nas empresas a área de compras fazendo a concorrência e depois ela renegociando o contrato. Quando tem dissídio, quando tem uma operação que faz alguma alteração no contrato, ou revisando esse contrato de tempos em tempos, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. O que acontece na maioria dos casos, e eu vou falar, quem vive isso comprando serviço vai me dar razão. Quando vocês voltam para renegociar, o escopo que vocês tinham já está completamente diferente. A operação mudou, é dinâmico. A operação também tem metas de custos. Então, eles vão lá, negociam com o fornecedor e cotam uma pessoa. Vão lá,
fazem uma otimização na operação e tiram 3 pessoas. E isso, muitas vezes, reflete no contrato de uma maneira equivocada ao que deveria refletir quando a área de compras tinha negociado aquele headcount, aquela estrutura, para fazer aquele atendimento. Veja bem, eu não estou falando em mudar o modelo de serviço. Continua sendo a contratação por serviço por SLA. O que eu estou dizendo é que não se pode perder a referência de headcount, que muitas vezes acontece dentro do dia a dia das empresas. Tá? E aí, dentro disso aqui, a gente começa a perder. A gente começa a perder as alterações que sofreram de escopo, e aí a gente começa a perder a oportunidade de otimizar custos, porque naturalmente isso virou margem para o fornecedor. A gente não captura mudanças na lei, a gente tem um monitoramento do nível de qualidade com pênaltis e bônus, isso aqui é o que mais acontece, as empresas costumam fazer isso aqui bem, e a gente não tem referência de turnover. O que está acontecendo no contrato? Está entrando gente, está saindo gente, e isso vai mudando, tanto a nível de custo, quanto vai mudando a nível de compliance, de proteção daquele contrato. Tá? E aí, quem que hoje nas empresas está olhando para isso? Quem é que acompanha isso aqui? Quando a gente conversa com os nossos clientes, a grande maioria das empresas tem o time de operação olhando para isso. Suprimentos contratou, área de compras, de procurement, pode dar o nome que vocês quiserem, contratou, entregou o contrato para a área usuária. Quando ele fez essa entrega, o que aconteceu nesse dia a dia do contrato? Dificilmente tem alguém olhando com um viés de custo. O viés é de operação de qualidade. E aí você começa a perder a oportunidade. Tá? Então, o que a gente está falando aqui é que precisa existir uma camada intermediária que possa olhar para isso. Tá? E aí essa camada pode ser uma empresa de gestão de terceiros, como era o caso da Benhoff, da Lincana e de outras empresas. Pode ser soluções tecnológicas ou pode ser a própria área de compras, fazendo um acompanhamento comercial do contrato, não de qualidade. Tá? E aí a gente fala um pouquinho o que existe no mercado hoje. Hoje existe sistema que você acompanha uma série de documentos e esse processo normalmente é operacional. O terceiro apresenta uma série de documentações todo mês, documento de FGTS, de INSS, documento de folha de pagamento, cartão de ponto, documentação individual de funcionários, e a grande maioria das empresas usa esses documentos simplesmente para compliance, falar está certo ou está errado. E hoje a gente vai falar que esses documentos podem ser ferramenta de redução de custos para vocês. Tá? Então, só para trazer um exemplo do que está acontecendo no mercado, mesmo com esse acompanhamento, as empresas pedindo essa documentação de serviços, esse é o cenário do que acontece a nível de processo trabalhista. Tá? Aqui a gente está falando de processos que chegaram ao TST. Tudo que ficou embaixo é um volume muito maior do que o que está aqui. Então, a gente tem hoje no Brasil processos que o tomador do serviço, ou seja, o contratante, foi atrelado de forma solidária e respondeu e teve que pagar. Isso aqui já está trânsito e julgado. A gente está pegando a última instância do processo. A gente está olhando mais de 50 mil empresas, aqui 60 mil empresas quase, tomando processo dos terceirizados, contratando serviço, olhando o modelo de serviço, olhando a documentação, às vezes mais profunda, às vezes menos profunda, mas estão sendo processados. E aí a gente tem um processo que normalmente as empresas fazem no acompanhamento de documentos. Ela acompanha a mobilização quando esse contrato vai começar, então pede documentação individual do funcionário, pede uma série de informações de cada pessoa. Tá? Ela faz um dia a dia com folha de pagamento, cartão de ponto e acompanhamentos de documentos mensais e faz uma desmobilização quando vai trocar o fornecedor ou quando acabou aquela obra ou aquele processo que precisava de terceiros. Esse é um processo padrão. E o que eu queria trazer para vocês aqui? Dentro desse processo padrão, existe um documento que pode ser muito útil e que normalmente não é muito utilizado, que é o documento de FGTS. Por que o documento de FGTS pode ser muito útil? Porque esse aqui, para quem nunca viu, é uma relação de trabalhadores que faz parte do FGTS. Tá? O que acontece nessa relação? Desde 2018, mudou a maneira que esse documento tem que ser entregue ao governo. E é obrigatório hoje que venha o nome do contratante. Então, o fornecedor e o contratante. Ou seja, todos os terceiros que estão vinculados à empresa de vocês estão listados aqui. Ah, mas a minha empresa só faz serviço, eu nem sei quantas pessoas, eu não olho nada. Não importa, está vinculado aqui. Isso aqui é o que vai para o governo, o fornecedor tem que fazer isso, desde 2018. E esse documento, ele traz o que a gente chama de código de movimentação. O que é o código de movimentação? São essas letrinhas que estão aqui, ó, P3, E5 e assim por diante. O que isso quer dizer? Demissões, afastamentos, licenças, acidentes de trabalho. Para quem faz cost breakdown na área de compra, são os encargos sociais e trabalhistas. Todos os encargos variáveis do contrato de vocês com o fornecedor estão escritos aqui. São essas letrinhas. Quem não tem letrinha que está trabalhando normalmente. Tá? Então, a gente vai destacando aqui algumas informações. Tá?
Isso aqui significa que teve movimentação nesse grupo e essas pessoas estão trabalhando normalmente dentro do contrato. Se eu começo a acompanhar isso no meu contrato, o que isso vai me trazer de informação relevante para reduzir custos? Tá? Eu não estou falando de passiva, estou falando de redução de custos. Ele vai me trazer o seguinte: qual é o encargo real que o fornecedor utilizou no mês e qual é o encargo real que ele utilizou no ano. Eu posso fazer isso na mão no Excel? Posso. Eu posso pegar o documento, pegar a tabela de referência dos códigos e escrever código a código. Posso fazer de maneira sistêmica, automático. Sobe o PDF, quebra e eu tenho o resultado. Mas esse acompanhamento me dá um gatilho novo para falar com o meu fornecedor. Porque no meu cost breakdown, quando eu fui contratar ele, que ele escreveu 75, eu não conseguia discutir muito. Eu comparava um com o outro. Eu pegava o fornecedor A, B, C e botava a licença maternidade deles. Falava, olha, esse cotou 1,5, esse cotou 1,2, esse cotou 1. Então, eu vou em 1. E eu ia montando o cherry picking dos encargos para poder fazer uma negociação. Aqui eu não estou falando de comparação com outros fornecedores, nada. Eu estou falando da operação de vocês, o que aconteceu de verdade nela um ano depois. E aí, quando o fornecedor bate na porta para dissídio, para reajuste, ao invés de ter aumento de custos, com esse acompanhamento, vocês veriam, na maioria dos casos, redução. Tá? E a gente vai mostrar um case disso sendo acompanhado, o que isso gerou para a empresa. Tá? Mas isso é basicamente pegar aquele documento que eu mostrei da FGTS, as letrinhas laterais são os códigos de movimentação e computar. Então, quantas demissões sem justa causa eu tive no ano? Tem informação lá. Quantos afastamentos por licença maternidade ou por acidente de trabalho ou por doença eu tive no ano? Tem escrito lá. E aí você vai tendo a informação e isso vai te trazendo um resultado. Eu vou só chamar a atenção aqui para uma diferença. Repara que tem 110 funcionários nesse documento que foi lido e ele está me dizendo que ao todo são 245 no ano. Ou seja, a minha percepção de turnover foi de o dobro quase. Eu tinha 110 pessoas na operação e já passaram no ano 245 pessoas diferentes na minha empresa pelo fornecedor. Porém, eu só tive demissão de 63. O restante todo foi um giro natural que acontece nas operações. Ele foi movido para outro contrato, ele veio cobrir um período específico, e isso normalmente não é capturado pelas empresas. As empresas percebem tudo como turnover, e aí quando o fornecedor fala que o encargo está alto porque é turnover, vocês normalmente não têm argumento para poder discutir. E aqui a gente está pegando fatos e dados. Tá? E aí, dando sequência aqui, a gente faz um exemplo falando do que eu comecei a dinâmica aqui. Que a minha empresa ela contrata por serviço. Ela contrata por quilo, por metro quadrado, por produtividade, ela contrata quantidade de peças empilhadas, caixas movimentadas no CD, ela contrata por SLA. Ela tem um indicador que faz o preço, que faz a contratação. Isso está errado? Não, não está errado. Só que a gente tem que prestar atenção em uma coisa aqui no Brasil. Tá? Quando eu contrato desse modelo, eu não estou fugindo do passivo trabalhista. Eu não estou tendo problema. E aí, quando a gente pega as boas práticas de compras, a gente vai falar de TCO e a gente vai falar de olhar o custo como um todo. Se a gente começa a entrar no detalhe do custo, a gente vai ter melhores resultados. Tá? Aqui são alguns exemplos de empresas terceirizadas onde o contratante final está pagando a conta. Tá? Por falta de acompanhar a gestão do terceiro, documentação desse terceiro e assim por diante. Quando a gente pega um cost breakdown, a gente falou disso ontem, eu tenho lá salários e benefícios, encargos, tributos e margem. Vou ter equipamentos e materiais adicionais aqui para fazer o preço total de um serviço. Tá? Salários e benefícios, vem de convenção coletiva. Encargos sociais, existe uma figura que chama caderno técnico, que é do Ministério do Planejamento, Ministério da Economia atual. Tá? É disponibilizado todos os anos por categoria e por estado. Esse estudo chama Valores e Limites para a Contratação. Vem o nome da categoria e o nome do estado. E lá ele traz referência de encargo, limite para se pagar. Então, ninguém deveria pagar mais do que aquilo no mercado. Só que o setor privado muitas vezes não conhece esse tipo de documentação e não utiliza. E aí fica simplesmente livre concorrência para poder discutir esse assunto. Tá? E em tributos, vem de legislação. Isso aqui, pessoal, é tabelado. 100% tabelado. Onde não vai ser tabelado? Quando eu estiver falando de consultoria e de advogado. Tá? Quando eu estiver falando de consultoria e de advogados, tá? Serviços jurídicos, isso não vai ser tabelado. O restante de mão de obra terceirizada, principalmente operacional, que é o grande volume, é 100% tabelado. Isso é regra no Brasil, é lei. Não tem como fugir disso. Então, eu posso contratar por metro quadrado? Posso. Eu posso contratar por caixa movimentada? Posso. Porém, isso aqui é tabelado.
Então, eu tenho como construir o custo desse fornecedor olhando legislação. Eu tenho como entender qual é a margem dele, que é de mercado. Mas qual é a margem adequada para aquele processo? Eu topo pagar 40% para um fornecedor numa terceirização de mão de obra? Posso até pagar por uma qualidade, por um serviço muito específico, mas é difícil aceitar isso, principalmente quando for operacional. Então, as empresas conseguem construir. Então, dá para contratar por serviço, por indicador? Dá. É bom? É bom. Eu consigo gerir mais fácil? Consigo. Porém, eu consigo melhor preço? Não. Porque isso aqui é tabelado. E outra métrica que foi usada, você vai ter mais dificuldade de olhar o custo total daquela compra, porque você não está entrando nesses detalhes aqui com essa nova métrica que foi elencada na empresa. Tá? E aí, falando um pouquinho ainda sobre o conceito de contratar serviço. Ele é bom para operação, como a gente comentou, ele aumenta a performance e facilidade de acompanhar a qualidade, porém ele é ruim para a área de compras, porque ele deixa oportunidade no custos, e ele é ruim para a área de gestão de terceiros, porque faz diferença quantas pessoas estão vinculadas àquele contrato. Então, não adianta eu só olhar a produtividade. A produtividade, de novo, é importante para a operação. Ele precisa do serviço entregue, ele precisa da qualidade. O cliente interno da área de compras precisa daquele resultado. Porém, a área de compras precisa entender quantas pessoas estão ali e a área de gestão de terceiros também. Às vezes é a mesma área que faz as duas coisas, às vezes são áreas separadas, mas precisam entender, porque faz diferença. Qual é o passivo que a empresa está exposta e quais são os novos gatilhos de redução de custo, como eu mostrei aqui o exemplo do encargo que eu citei aqui para vocês. Tá? E aí, como é que eu faço para manter isso tudo atualizado? Quem assistiu minha palestra de ontem, a mesma resposta, tecnologia. Tecnologia. Hoje em dia tem muita coisa. O pessoal aqui antes de mim estava falando de startups, que a aproximação com startups é extremamente importante. Tem muita solução inteligente no mercado que pode melhorar a performance negocial e a performance de gestão da área de compras. E muitas vezes a gente está habituado ao processo de sourcing e vai falar de sourcing, e a gente tem como extrair mais caldo desse processo com inteligências diferentes. Tá? Aqui falando um pouquinho da Atlas, que ontem eu não quis fazer jabá, tá? Mas hoje a gente tem duas soluções, uma que cota e uma que faz gestão de terceiros, tá? Com esse foco de ter inteligência para reduzir custos, que não é uma inteligência de dar soco na mesa, de dar um target para o fornecedor, é um trabalho técnico. E esse é um case real que a gente tem com uma rede de shopping centers, onde a gente fez a aplicação da gestão de documentos. Isso aqui é o que estava no contrato dele. 86,44, é o que ele pagava de encargo social e trabalhista para o fornecedor. Depois de um ano, pegando o documento de FGTS, que ele mandava todo mês para a área de gestão de terceiros só para fazer compliance, e fazendo a leitura inteligente desse documento, a gente viu que o fornecedor usou 64. São 22 pontos percentuais de diferença nos encargos. Quem está mais habituado com cost breakdown, encargo incide sobre folha salarial. Então, você pega 40%, 50% do custo do serviço, que é o salário direto das pessoas, e você tem uma diferença de 20% em cima daquilo. A nível de contrato, são 8%, 9% de redução de custos que deveriam estar acontecendo. A lógica do cost breakdown em serviços é: fornecedor, apresente seus custos e eu vou negociar com você a sua margem. Se eu tenho uma linha que é custo, que é encargo, e eu tenho uma diferença de 20%, ela virou margem. E eu tenho um gatilho para fazer redução. Como eu faço isso? Acompanhando o documento. Pegando a documentação mensal desse cara, que é um trabalho normalmente operacional, é um trabalho que as empresas não dão muita atenção e, dentro disso, podendo fazer redução de custos. Tá? Então, a ideia aqui hoje era poder trazer uma visão diferente para vocês, falando de terceiros. Tá? Aqui, quando eu pedi ajuda para fazer essa dinâmica inicial, falando sobre o modelo de contratação, o pessoal da Benhoff subiu, eles são gestores de terceiros, fazem isso muito bem. Vocês têm outras opções de mercado também, mas é um trabalho que pode ter bastante inteligência agregada. Ele não é um trabalho simplesmente de proteção de passivo e um trabalho operacional. Ele é um trabalho que pode dar gatilhos e novas ferramentas para que vocês tenham inteligências para reduzir custos. Tá? Então, a ideia aqui era poder trazer isso para vocês, poder mostrar. A gente está ali fora no stand, se alguém quiser conversar um pouquinho mais, entender um pouquinho melhor como funciona esse processo, quais são os pontos que vocês podem olhar dentro dos contratos, seja na gestão de terceiros ou seja na etapa de contratação, de maneira que possa otimizar a solução de vocês, o processo de contratação de vocês de serviço. Tá? Bom, pessoal, eu encerro aqui a minha palestra. Não sei se tem alguma pergunta, mas se vocês quiserem, a gente está ali no stand, pode receber vocês e pode estar tirando as dúvidas e falando mais sobre o assunto. Tá bom? Muito obrigado.